Você já deve ter percebido na hora de pegar o troco no supermercado que a gente está ganhando algumas moedas novas com temas esportivos. Por isso, hoje, o Manual do Mundo está aqui no Rio de Janeiro para conhecer a fábrica que todo mundo sonha em ter no fundo do quintal, mas não pode. A Casa da Moeda do Brasil. A gente vai ver como é feito o nosso rico dinheirinho e é aqui também que vão ser feitas as medalhas para 2016. Bora ver! A Casa da Moeda tem mais de 300 anos e fica em um complexo industrial na zona oeste do Rio de Janeiro. A empresa tem 3 fábricas, uma gráfica que faz passaportes, selos e outros produtos, uma fábrica de moedas e uma de cédulas. E é nessa que a gente vai primeiro. Esse aqui é o papel que chega na Casa da Moeda. Já não é um papel comum, papel todo preparado. Se você olhasse uma folha dessa contra a luz, você já conseguiria ver as marcas d'água, que são aquelas partes mais finas e mais grossas do papel que formam uma impressão. Esse monte de papel, que já vem colorido e com fio magnético, vai para uma impressora offset, que funciona de um jeito parecido com uma impressora de revista. Mas uma gráfica comum costuma criar imagens usando só 4 cores. Aqui, as notas chegam a ter 27 cores diferentes e a impressão acontece dos 2 lados do papel ao mesmo tempo. É nessas máquinas que são colocadas no papel as tintas invisíveis, que só aparecem com luz ultravioleta e aquelas microimpressões que a gente só consegue entender usando uma lupa. As notas ficam secando por 72 horas e depois vão para uma máquina que faz um tipo de impressão chamado de calcografia. É ela que coloca a tinta em alto relevo, ou seja, a tinta fica bem grossa no papel e você consegue perceber quando passa a mão. Numa nota falsa, o falsário ele não consegue fazer esse relevo da impressão calcográfica, né? Então, para se identificar uma cédula, é imprescindível, né, que tenha esse autorrelevo. Não tendo autorrelevo, pode-se dizer essa cédula certamente é falsa. Quando termina a impressão, as cédulas vão para uma checagem visual. É um time de mulheres bem preparadas que conseguem enxergar defeitos de impressão muito pequenininhos. Só depois desse pente fino é que as notas recebem a numeração, que é uma espécie de RG. E é essa numeração que vai garantir o controle e a segurança das cédulas. Aí, finalmente, as notas vão se desgrudar. Primeiro, uma guilhotina tira a borda do papel e depois as notas vão sendo separadas e embaladas ao mesmo tempo. No caso das notas de 100, elas são organizadas em pacotinhos de R$10.000 e depois embaladas num pacote de R$100.000 que vai para dentro de uma caixa. Se você ganhasse no Show do Milhão, era mais ou menos um pacote desse aqui que você levaria para casa. Isso aqui tem R$1.600.000 em cédulas de R$100. Já estão todas numeradas, empacotadas, prontinhas para serem mandadas para o Banco Central. A gente acabou de ver como são feitas as cédulas, bora ver como são feitas as moedas. O que chega para fazer a moeda são esses pedacinhos de metal. Esse aqui você deve ter imaginado, é da moeda de R$1. É um núcleo de aço inox e na parte externa tem aço inox com uma cobertura de bronze. Isso aqui está completamente nu, não tem nada impresso ainda. Ele vai entrar por essa máquina e lá dentro vai acontecer a cunhagem, uma espécie de um carimbo que vai bater muito forte em cima disso aqui. Dentro da máquina, o que imprime as moedas são essas 3 peças aqui. 2 carimbos, que se chamam cunho, e uma virola, que é essa rodela de metal. Cada cunho tem um lado da moeda, um para a cara e outro para a coroa. E a virola serve para marcar as bordas e para a moeda ficar do tamanho certinho. Aqui você pode ver que já estão sendo produzidas as moedas com os temas esportivos. Quando os discos de metal entram na máquina, eles ficam com os cunhos embaixo e em cima e a virola em volta. Aí uma prensa de 75 toneladas faz o metal amassar e se encaixar no cunho e na virola. E é assim que uma chapinha de metal se transforma numa moeda. Dá-se uma olhada ao que sai da máquina que cunha as moedas. Elas estão quentinhas porque elas acabaram de ser prensadas. O que impede de uma pessoa pegar um pedaço de metal e fazer uma moeda em casa? Por que é difícil de falsificar? O que garante que ninguém vai falsificar uma moeda? Primeiro, esse produto, a moeda brasileira, ela é rica em detalhes. Para você fabricar um matrizeiro com a complexidade que é, fica bem difícil de se reproduzir. Precisa de maquinários extremamente caros, né, que é onde desestimula o investimento do falsificador.
Quando as moedas estão prontas, elas são contadas por 2 sensores diferentes e depois são empacotadas. As de R$1 são colocadas em saquinhos de 50 moedas que vão dentro de um saco maior com 10 saquinhos cada. Cada saco desse que está passando aqui tem R$500 em moedas. Um dos jeitos de contar quantas moedas tem é pesar. Ele tem que ter 3 quilos 520 gramas. E é essa máquina que faz isso. Então o que eu vou fazer é tentar sabotar um saco colocando algumas moedas a mais. Olha, ele está passando aqui. Vou botar 50 moedas a mais, vamos ver o que vai acontecer. O saco de moedas foi rejeitado. Esses sacos ganham um selo e depois um robô coloca 8 de cada dentro de uma caixa de papelão. Eu estou sentado aqui no produto final da cunhagem de moedas. Esse pallet, os pallets de moedas de R$1 tem 128 mil moedas de R$1 que vão para o Banco Central. E são 32 caixinhas dessa aqui dentro do pallet. Cada caixa dessa tem R$4.000 e 30 quilos. Mais vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo. Se você também quiser visitar a Casa da Moeda do Brasil, a visita é permitida. É só você entrar lá no site deles, se cadastrar. Uma vez por semana chega um ônibus aqui cheio de gente querendo conhecer como são feitas as cédulas e as moedas. Esse vídeo faz parte do projeto O Brasil Inteiro Joga. Se você quiser conhecer o projeto ou ver outros vídeos, estou deixando os links aqui embaixo.